Olá, pessoal, bom dia. Agora, em definitivo, vamos iniciar o nosso webinar Dinâmio, do Microsoft Teams com o Copilot. Gostaria de passar para vocês qual vai ser a nossa programação hoje. Então, teremos alguns avisos, passarei logo em seguida. Mostraremos um pouco, né, como potencializamos empresas, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a Dinâmio. Teremos aqui o assunto principal, né, do nosso webinar, né, com o nosso colega aqui, João Vitor Engel, falando sobre o Microsoft Teams, né, com o Copilot. E ao final, teremos uma sessão de perguntas. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Caso você já tenha alguma dúvida sobre a utilização do Teams com IA, com Copilot, né? Pode usar o botão Q&A aí que está disponível para vocês na plataforma do Zoom. Então, nesse webinar, né, nós vamos compartilhar experiências, muitas delas aqui já utilizadas aqui, né? No que eu gosto de falar no mundo real, né? No dia a dia do nosso trabalho. Esse webinar ele vai ser gravado, então ele vai ser disponibilizado para vocês, né? Ao final aqui do webinar, então vai estar disponível. O certificado, né, ele vai ser enviado, né, ao fim do evento, então temos sim esse certificado, né, para esse webinar. Como eu já comentei, utilizem o botão no Q&A para perguntas. Responda, né, a nossa pesquisa de satisfação ao final aqui do nosso webinar. Siga nas nossas redes sociais, né, @dinamitecnologia. Caso necessário, né, anote aqui o nosso contato, né, comercial @dinamio.com.br para entrar em contato. Agora eu falarei um pouquinho sobre a Dinamio. Mais do que TI, né, somos um parceiro estratégico, né? Estamos desde 96 nessa jornada, então estamos aí há 30 anos já no mercado. Temos aí em torno de 70 colaboradores, né, 70 especialistas certificados. Atendemos hoje, né, empresas do mundo todo, então fazemos atendimento global e temos aí parcerias, né, com os principais líderes aí de tecnologia no mundo. Em números, né? Temos aproximadamente 2,4 mil servidores administrados, né, em todas as nossas áreas aqui na Dinâmio, em torno de 33 mil usuários em atendimento e temos aproximadamente 4 mil chamados, né, atendidos, criados por mês. E gostaria de passar um pouco dos quatro pilares, né, e tecnologia, né, da Dinami, né, que impulsiona, né, a sua empresa, né. O primeiro é o Digital Workplace, né, então temos aí licenciamento, né, soluções para produtividade, né, então temos licenciamento do Microsoft 365, que é um dos temas aqui do nosso webinar, né, quando a gente fala de Microsoft Teams, nós falamos, né, de licenciamento Microsoft, licenciamento de Microsoft 365. Realizamos, né, projetos, né, de migração, né, nessas tecnologias, como, por exemplo, migração do seu servidor de arquivos para o SharePoint Online, migração do servidor de e-mail, né, para o Microsoft 365, migração do Google para o 365, Local Web, HostGator, enfim, qualquer provedor, né, para o 365. Aqui só passando alguns exemplos. Em cybersecurity, né, nós temos serviços iniciados de segurança, né, serviços de SOC, licenciamento, né, de Vim, Corpia, Managed Engine, soluções aí consagradas de segurança, né, temos tecnologia de XDR, EDR, backup, né, IGA, como eu comentei, já temos tecnologia de SOC, CIEM, né, e gestão de vulnerabilidades. Na parte de IT Operations, né, então temos como nossas entregas, né? Serviços de Service Desk, NOC, né? Então, além de SOC, nós fazemos também o NOC, né? O monitoramento, né, de continuidade de redes. Fazemos gestão de data center, independente de onde esse data center esteja, caso ele esteja, não importa, né? Se está no ambiente on-premise, num data center clássico, num data center externo ou em alguma nuvem, nós fazemos essas gestões de ambientes. Temos também field service para compor com o serviço de service desk, né, onde o técnico vai local, né, atender, né, o usuário final, por exemplo, né. Realizamos aqui projetos, né, e suporte para Windows Server, Linux, Azure e também outras nuvens do mercado, né. E como um exemplo aqui, né, de operação, tem o licenciamento, né, do Patch Manager Plus. No entanto, eu faço licenciamento de qualquer tecnologia hoje, né, da Managed Engine. Em Cloud IT Infrastructure, né, então eu destaco aqui, né, soluções de data center como o Azure IaaS, né, onde eu posso levar aqui servidores do meu data center diretamente para a nuvem, Windows Server, Linux.
faço, né, como eu comentei anteriormente, serviços iniciados, né, porém em cloud também, né, data center, né, ou qualquer ambiente de virtualização. Então, resumindo, né, então trabalhamos aqui, né, com os melhores players de tecnologia, como vocês podem ver. Caso, né, tenham interesse em falar sobre algum desses produtos específicos, tirar alguma dúvida, né, fique à vontade para entrar em contato conosco. E também reforçando, né, aproveitem para utilizar o botão Q&A, né, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essas tecnologias, né, ou sobre qualquer item, né, que vai ser falado aqui pelo nosso colega, né, o João Vitor Engel, mais para frente. Então, sem mais delongas, estamos aqui iniciando, né, nosso tema principal, que vai ser apresentado aqui pelo João Vitor Engel. João Vitor, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jesser. É, Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso webinar. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é João Vitor Engel, eu sou arquiteto de soluções aqui na Dinamio. Eu vou falar um pouco hoje, né, sobre o Microsoft Teams, né, a plataforma ali, né, de IA, né, para colaboração inteligente ali na prática, né? Nos próximos minutos, né, nós vamos ali conhecer, né, como o Teams ele evolui muito, além de uma ferramenta para reuniões e chats, né? Vamos explorar ali como a inteligência artificial ela está transformando a colaboração, né, aumentando a produtividade e simplificando ali as nossas atividades do dia a dia, né, tanto para usuários quanto para a equipe de TI. A ideia é que seja um encontro, né, bastante prático, né, com exemplos, demonstrações de recursos ali que podem fazer a diferença na rotina ali de qualquer organização. Então fiquem à vontade ali, né, para anotar suas dúvidas e no final da apresentação a gente vai ter um momento ali dedicado para as perguntas. Atualmente, né, a IA ela está rapidamente se tornando ali, né, uma solução chave para os desafios do trabalho flexível. Ela está transformando profundamente ali todos os aspectos de como nós trabalhamos, especialmente no nosso local de trabalho. Durante esse webinar, a gente vai explorar ali o potencial da IA para resolver os desafios relacionados a como, né, o trabalho é realizado. Compreender, né, as dores ali dos clientes é fundamental para entregar a solução certa. Hoje, de acordo com a Forbes, né, o ambiente de trabalho corporativo ele enfrenta três grandes desafios. O primeiro dele, né, é o excesso de complexidade, né? Tecnologias difíceis, elas barram a adoção e geram frustrações. Tanto que ali 70% dos CIOs, eles afirmam que as suas empresas, elas se beneficiariam de plataformas mais simples, que são integradas e fáceis de usar. O segundo ponto é a cobrança por produtividade, com 53% dos líderes ali exigindo maior eficiência. Assim, as empresas elas buscam ferramentas, né, que são baseadas em IA para otimizar a comunicação, eliminar as tarefas repetitivas e vencer o desafio ali do trabalho flexível. E o terceiro ponto é o alerta na cibersegurança, né, onde o vazamento de dados e as ameaças ali digitais são a maior preocupação atual ali dos gestores. Isso tornando, né, obrigatório o uso de ferramentas com defesas robustas e total conformidade com o setor. E a solução, né, o Microsoft Teams, ele foi desenhado para resolver exatamente essas dores, né, unificando ali a comunicação, a produtividade com a IA e a segurança rigorosa ali em uma única plataforma simples. O Microsoft Teams, né, ele evolui continuamente para integrar ali, né, o que as empresas mais precisam hoje, né? É uma experiência simples, inteligente e segura. Com um pilar simples ali, né, ele reduz a complexidade com uma plataforma fácil e integrada, garantindo ali que os colaboradores eles realmente adotem a tecnologia sem se sentirem sobrecarregados. O segundo pilar é o inteligente. Ele utiliza a inteligência artificial ali não apenas para conectar pessoas, né, mas para otimizar a colaboração, resolver os desafios do trabalho flexível e impulsionar, né, melhores resultados. E o terceiro pilar, que é o seguro, ele trata a proteção de dados como prioridade máxima, oferecendo, né, defesas robustas contra ameaças ali, cibernéticas e garantindo ali total conformidade com as normas do mercado. Falando um pouquinho sobre a colaboração, né? A nova interface do Teams, ela unifica suas comunicações ali para reduzir a troca constante de telas, né, e ajudar no foco. Hoje em dia, né, tá tudo em um só lugar, os chats, as equipes e os canais, né, agora eles podem ser acessados em uma única tela. Você agora tem a liberdade ali, né, de escolher
se você quer ter essa nova visualização combinada ou mantendo o formato tradicional, né, onde era tudo separado. Com os favoritos ali, né, unificados, os seus chats e canais ali, eles ficam previamente fixados, né? Agora eles aparecem todos juntos, facilitando assim o acesso ali para o que é mais importante. E com a organização ali por projetos, né, é possível agora criar sessões personalizadas ali para agrupar, né, todas as conversas de um mesmo tema ali em um único espaço, reunindo os chats, os canais, os históricos de reuniões e até interações ali com a inteligência artificial. E o calendário, né, que é muito utilizado pela gente, né, ele simplifica, né, o agendamento e a gestão de tempo, facilitando ali a coordenação, né, e o planejamento de eventos. Ele está presente, né, em todos os hubs de calendário, né, incluindo o Outlook, tanto para o Windows quanto para o web, e você pode facilmente ali personalizar, né, suas configurações para uma experiência de calendário realmente personalizada. E você pode também abrir, né, ele em uma janela separada ali para reposicioná-lo, né, e obter uma melhor experiência de visualização. E para canais, né, você pode adicionar ali uma aba de espaço de trabalho loop, né, a canais padrão ali, permitindo, né, que a sua equipe ela faça ali brainstorms, co-crie, colete e organize ali conteúdo juntos, né, em tempo real. Ali todos os membros da equipe eles têm acesso, né, ao espaço de trabalho loop, mesmo com alterações na equipe, né? E esse espaço de trabalho ele segue os padrões de governança, né, ciclo de vida e conformidade que foram definidos lá pelo grupo do Microsoft 365, que está associado à equipe e assim mantendo ali a segurança das informações que são tratadas. Outro ponto ali, né, são as conversas, né, onde você pode manter ali as conversas ainda mais organizadas, né, respondendo a mensagens específicas, né, e iniciando ali tópicos para discussões mais aprofundadas, ali sem sobrecarregar o canal inteiro. Com as threads, né, os canais eles oferecem ali um layout de chat junto com o layout pós-resposta, proporcionando uma conversa contínua e fluida, semelhante ao chat tradicional. E o Copilot, ele está integrado diretamente ao chat do Teams. Ele funciona ali de forma natural, como se fosse um colega de trabalho virtual ali, para impulsionar sua produtividade, né? Isso nos traz a consulta inteligente, onde você pode ali, fazer perguntas diretas para que ele busque ali e resuma informações importantes, né? Que estão ali espalhadas no seu chat, e-mails, reuniões ou até em ligações. Ele também faz assistência operacional. Ele ajuda você a se preparar para reuniões, localizar arquivos, cria listas de pendências ali e acompanha marcos de projetos e até pode te ajudar ali a rascunhar e-mails ou textos. Mas isso tudo, né, sem tirar o seu controle total, né? Porque a inteligência artificial, ela atua apenas como um apoio. A palavra final ali sempre é do usuário para decidir o que vai manter, o que vai modificar, ou o que vai descartar ali de cada sugestão gerada, né? Seguindo para o próximo ponto, né, que é a comunicação, né, vocês podem notar que a gente sempre mantém esses três pilares, né, o simples, o inteligente e o seguro. O Teams, ele transforma ali, né, qualquer reunião, sendo ela agendada ou espontânea, em uma experiência de colaboração completa, né, produtiva e segura. Com a interação ali de alta qualidade, é possível, né, conectar-se instantaneamente ali por áudio ou vídeos, né, utilizando recursos como compartilhamento de tela e o modo apresentador ali, para garantir que todos os participantes, né, ali estejam ativamente presentes, onde quer que eles estejam. E isso, né, com a colaboração eficiente, né, otimiza o tempo, né, ali usando os chats simultâneos, compartilhamento de arquivos e a gravação automática, né, integrando ali seus aplicativos favoritos do Microsoft 365 diretamente na chamada. Com a flexibilidade ali e proteção, né, é possível escalar facilmente de conversas individuais, rápidas e para grandes eventos ali que envolvem a empresa toda. E assim mantendo todas as interações, né, protegidas por segurança e conformidade de nível empresarial. O Copilot, ele atua diretamente nas reuniões e chamadas do Teams, ali garantindo que nenhuma informação importante seja perdida e seja ali facilitando, né, a tomada de decisões. Com as atualizações, né, sem interrupções, ele permite que você se atualize rapidamente ali sobre o que perdeu no chat ou na transcrição da reunião ali, trazendo respostas imediatas sem atrapalhar o andamento da conversa.
Com a síntese inteligente, ele resume ali discussões ao vivo, destaca pontos de concordância ou discordância ali entre a equipe e cria tabelas de prós e contras ali para clarear os debates. Outro ponto, né, é a organização de próximos passos. Né, com a captura de questões não resolvidas, respostas cruciais, ele gera lista de tarefas e faz o acompanhamento automaticamente ali para você compartilhar com o grupo ali que está na sua chamada ou o grupo que não conseguiu participar da reunião. E o Teams Premium, né, e o Copilot, eles trabalham juntos ali para transformar, né, as reuniões ali em espaços totalmente acessíveis, né, permitindo a colaboração mútua, independente do idioma ou de limitações auditivas. Ele possui, né, a tradução em tempo real, né, onde ele utiliza a inteligência artificial para traduzir automaticamente as legendas e transcrições ao vivo ali para mais de 30 idiomas, isso garantindo ali o engajamento de equipes multiculturais. E seguindo, né, sobre os idiomas ali, né, a consulta no idioma nativo, né, ela permite que os participantes interajam e façam perguntas ali ao Copilot em sua própria língua, né, para obter os resumos, recomendações, informações chaves ali sobre o que foi discutido. E assim tendo também, né, acessibilidade avançada, né? Ele garante ali, né, total inclusão para pessoas surdas, né, ou com deficiência auditiva, né, otimizando ali a visualização em tela para dar o devido destaque aos participantes que estão, né, que se comunicam ali por linguagem de sinais. E o intérprete, né, ele permite, né, a interpretação ali em tempo real das reuniões, né, do Teams em até 9 idiomas, para que cada participante possa falar e ouvir no seu idioma de escolha. Os participantes ali da reunião, eles também podem aceitar para fazer com que esse intérprete, ele simule a sua voz pessoal para uma experiência mais inclusiva. E o Teams, né, ele adicionou novos recursos ali de segurança para garantir que apenas as pessoas certas ali, elas consigam entrar na reunião, né? Ele adicionou duas verificações de segurança, né? Onde a primeira é a autenticação de convidados, onde ele gera um código único, ali para garantir, né, que as pessoas que estão tentando entrar na reunião são realmente os convidados, né? Onde participantes de fora da organização eles vão precisar ali validar a identidade deles através de um código ali que é enviado para eles pelo e-mail, né? Que é uma senha temporária. E o segundo método, né, de segurança é o bloqueio de robôs, o famoso CAPTCHA, né, onde para evitar a entrada de scripts ali automatizados, né, que possam espalhar malwares ou spams, né. O sistema ele exige agora uma resolução ali de um teste CAPTCHA, né, para barrar os acessos não autorizados. E o Teams ele está automatizando ali a proteção de dados, né, durante as reuniões, ali para evitar os vazamentos de informações, né? Com a segurança dinâmica, né? Se alguém ali que está compartilhando um arquivo confidencial no chat, né, é possível alterar ali a configuração da reunião, né, de para herdar automaticamente os mesmos níveis de proteção desse arquivo que já foi colocado antes. Aquela etiquetinha de sensibilidade que os arquivos estão pedindo para que a gente coloque. E com o controle centralizado, né, a equipe de TI, ela tem o poder ali de criar modelos prontos, né, aqueles famosos templates, né, de segurança, ou aplicar as regras de proteção ali para toda a organização de uma só vez. E a proteção na era da IA, ela serve, né, para que as empresas usem, né, os resumos de reunião gerados ali por inteligência artificial com segurança, né? O Teams agora ele permite bloquear o copiar e colar desses textos, né? Além de integrá-los ali às políticas de auditoria e retenção de dados da empresa, né? Então, pessoal, né, antes da gente ir para o próximo tema, né, eu gostaria de passar a palavra ali para o Charles, que ele está representando a Corp, que é nosso parceiro. Ele trará um tema ali que é relevante, né, e em seguida a gente continuaremos. Charles, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Engel. Você está vendo a minha tela aí? Sim, estamos vendo. Muito bem. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pelo convite. Pessoal, a ideia é a gente compartilhar um pouquinho, né, e colaborando com o que o Engel vem falando aí de aprimorar processos internos e comunicação, a gente trazer um pouquinho sobre a Corpia,
tá? Que é uma solução para automatizar e gerenciar as identidades e acessos dentro das empresas, né? Como a gente sabe, principalmente empresas que têm bastante usuários, né, da área de serviço, indústria, comércio, onde sempre tem bastante usuário entrando e saindo, principalmente a TI, tem uma demanda muito grande de gerenciar os acessos e as credenciais dos colaboradores, né? Normalmente o colaborador entra, ou dezenas de colaboradores entram, o pessoal do RH faz o processo interno e de alguma forma manda para a TI para que a TI crie os acessos desses colaboradores, né? Esse processo normalmente é feito por chamado ou formulários em papel, mas não é um processo estruturado, né? Sendo normalmente falho em questões de segurança da informação, principalmente quando o colaborador sai, né? Porque o colaborador normalmente é desligado e ele ainda fica com muito tempo com acesso aos sistemas que não deveria, né? Sem contar em todo o overhead e falta de relatórios para auditoria de como esse processo aconteceu, né? E aí a Corpia vem com um desenho diferente para automatizar esse processo, tá? Aonde o Corpia ele vai se integrar no sistema de RH da empresa, tá? Indiferente de qual que é o sistema de RH. Então, toda vez que entrar um colaborador na empresa de vocês, né? É, indiferente o cargo, né, baseado em regras de negócio dentro do Corpia, ele vai criar todos os acessos que o colaborador precisa. Então, vai criar conta de rede, criar conta de e-mail no Microsoft Office 365, no Google, para clientes que têm SAP, né, Oracle, ou até um ERP, um sistema específico. O Corpia também se conecta para criar usuário, definir senha, definir permissões, tá? E eventualmente, caso vocês venham a ter um sistema específico, né, o Corpia tem a capacidade de se conectar em diversos sistemas usando essas tecnologias que a gente vê aqui embaixo, tá? Então, virtualmente hoje o Corpia consegue fazer essa governança de acessos, né, automatizando a criação, alteração de acessos e remoção e até a atestação de acessos em todos os sistemas que vocês venham a ter. Tá? Isso tanto na criação, quando o Corpia cria os acessos, na alteração, que é quando o colaborador muda de cargo, ele precisa de um acesso, né? O Corpia pode providenciar isso de forma automática para ele, ou quando ele é desligado, né, demitido ou pega férias, o sistema de RH tem essa informação, o Corpia busca essa informação e replica para todos os sistemas, tá? E aí o próprio time de TI pode usar o Corpia para fazer uma gestão dessas permissões em todos os sistemas de uma forma mais simplificada, do que ter que entrar em dezenas de sistemas dentro da empresa, né? O que normalmente é um processo complexo e demorado e obviamente passível de falhas, né? E o próprio usuário, né, quando ele precisar de um acesso, ao invés de ele ter que abrir um chamado ou parar o pessoal da TI no corredor, né, eles entram numa loja que tem dentro do Corp, onde está todos os acessos disponibilizados para ele, ele solicita o acesso, passa num fluxo de aprovação, todo mundo aprovando, automaticamente o Corp aprovisiona esses acessos para o colaborador, tá? E aí, como tudo acontece dentro da ferramenta, né, o Corpia consegue disponibilizar relatórios e trilhas de auditoria, né, para que a gente possa acompanhar, por exemplo, quem tem acesso a qual sistema, quem foi que solicitou, quando foi aprovado, quanto cada departamento está gastando em relação a recursos de TI e outros relatórios que eventualmente possam ser necessários aí para gestão e um bom controle das identidades dentro da empresa, tá? Bem, era isso que eu tinha para falar, a ideia era que era um bate-papo bem rápido, né? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem conhecer um pouco mais, no final aqui do webinar, o Engel e o Jesser estarão disponíveis para tirar dúvidas, né? E vocês podem procurar daí a Dinâmio para conhecer um pouquinho mais do Corp, entender como é que isso aprimora aí dentro do ambiente de vocês. Obrigado, Engel. De nada, Charles. Eu que agradeço, né, seu tempo para estar passando essas informações para a gente sobre o Corpia. Então, pessoal, vamos estar seguindo, né, com o nosso tema ali, né, falando um pouquinho sobre o local de trabalho, né, onde estamos ali apenas começando, né, a explorar o potencial da IA neste ambiente, né. Todos nós sabemos, né, que nunca foi fácil ali, né, coordenar, né, os dias no escritório, mas com o Teams isso muda.
Pois você pode ver, né, que quando os colegas eles planejam estar no escritório ali, facilitando o alinhamento ali da sua agenda para os encontros presenciais significativos, né? E o Copilot ele ajuda ali você a planejar os seus dias no escritório, né, gerenciar reservas e até reservar ou ajustar ali salas de reunião automaticamente. Assim você pode ali focar em se conectar, não em coordenar. Né? E outro ponto ali, né, que nos dá uma dor de cabeça no dia a dia ali é encontrar a sala de reunião ideal, né? E com o agendamento inteligente, né, no Teams, você pode ali pesquisar rapidamente por planta baixa, fotos e filtros ali para encontrar a sala mais adequada, né? Os painéis ali do Teams, eles mostram, né, a ocupação ali em tempo real para que você saiba imediatamente ali, né, se uma sala de reunião ela está realmente disponível, né? E com o Copilot, ali você pode reservar a sala ali do tamanho ideal em diferentes locais, mesmo quando os planos mudam. E com uma, né, uma presença ali atualizada no local de trabalho, né, é possível ali promover encontros espontâneos de oportunidade de colaboração, né? E tudo isso ali simplesmente, né, digitando ali no chat um arroba nearby, onde você ali pode ver colegas próximos, né? E acabam ali, né, os dias de correr para encontrar uma sala de reunião de última hora, né? Com o Room Recommender, quando duas ou mais pessoas com quem você vai se reunir ali no escritório né, aparecem como estando no mesmo prédio, você recebe uma notificação no seu chat do Teams ali uma hora antes, né, sugerindo salas disponíveis. E com apenas ali um clique, você pode ali reservar a sala, né, e atualizar o convite da reunião ali em tempo quase automaticamente. Ele aparece para todos que estão nessa reunião. E as reuniões híbridas, né, às vezes elas dificultam ali a colaboração visual que nós temos no presencial. Mas o ecossistema ali da Microsoft, ela resolve isso, né, unindo o físico e o digital. Né, para o ambiente digital, né, o Microsoft Whiteboard, ele cria ali um espaço virtual onde todos os participantes, presenciais ou remotos, podem desenhar e co-criar juntos em tempo real. E para o ambiente físico, né, se a equipe ali ela preferir ele usar o quadro branco, né, tradicional na sala, o Teams ele usa a captura inteligente, né, onde uma câmera transmite o quadro ali para quem está remoto, né, enquanto ali a inteligência artificial ela melhora a nitidez do traço e deixa ali entre aspas ali quem está desenhando ali, né, transparente, ali garantindo, né, que a visão do conteúdo ela nunca seja bloqueada. E falando um pouco dos requisitos, né, de licenciamento ali, né, que os mais atualizados, né, para o Teams ali, né, é, tem o primeiro, né, que é o Teams Enterprise, onde ele vai ter as funcionalidades básicas ali, né, vai ter reuniões, chats, chamadas, a colaboração, mas para algumas funcionalidades avançadas é necessário o Teams Premium, né, onde daí o resumo inteligente é liberado, a tradução ao vivo, né, as reuniões públicas avançadas ali, onde é possível fazer webinars, os requisitos ali de proteções também são mais avançados do que no Teams Enterprise, né? Para algumas outras funções ali, questão de telefonia também é um licenciamento diferente, né? O Copilot ele precisa de um licenciamento diferente, né? E caso ali vocês tiverem alguma dúvida sobre esses licenciamentos, né, podem estar entrando em contato com a gente, né? Onde a gente pode auxiliar vocês nessa melhor escolha de implantação no uso das licenças. Excelente, Inga. Então vamos agora partir para nossa sessão de perguntas. Só um segundinho aqui, eu vou tentar organizar elas aqui. Só um segundo. Pessoal, aproveitem, utilizem o botão Q&A, tá? Caso tenha alguma dúvida, né, sobre licenciamento, sobre o que o Engel falou aqui, fiquem à vontade para nos perguntar. Vamos lá, Engel, tenho uma pergunta aqui do João Paulo. Uhum. Ele, ele perguntou, acho que isso aqui acho que vale para todos, tá? Ele sempre utilizou o Teams, queria saber qual que é o principal diferencial, né, de usar o Teams normal, né, e o Teams Uhum. com IA.
Essa é uma ótima pergunta, tá, João Paulo? Né, eu acho ali que o grande diferencial, né, agora que a IA ela começa a entrar no fluxo real do trabalho, né, e ela não fica só apenas como uma ferramenta separada, né, então ali, por exemplo, né, ela pode nos ajudar ali a resumir, né, uma reunião, né, encontrar uma informação que ficou perdida em um chat, em um e-mail ou em uma chamada, né, Uhum. e até organizar as ações, né, depois de uma conversa, né. Então, na prática, né, isso economiza tempo ali naquelas tarefas mais operacionais no dia a dia, né. Esse é o principal diferencial, que antes era uma ferramenta só separada e hoje em dia ela já está Uhum. incluída dentro das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Excelente. Próximo aqui. Esse é legal. A Ana Clara perguntou se o Copilot no Teams ele trabalha sozinho e se substitui o trabalho das pessoas. Então, não, Ana, esse é um ponto bem importante, né? O Copilot ele não deve ser visto como alguém ali que vai substituir uma pessoa, né? Mas ele deve ser visto sim como um assistente. Ele te ajuda ali a resumir, organizar, né? Ele sugere caminhos e encontra informações, mas ali quem toma a decisão final ali sempre vai continuar sendo você ali, né? Seja o usuário ou o profissional de TI, né? A IA, ela nos ajuda bastante, né? Mas o senso crítico ali e a validação, ela continua sendo de nós humanos, né? Sim, muito bom. É, ó, isso aqui é um recurso que eu uso bastante, tá? Então, eu já sei que sim, mas eu vou deixar você responder ainda. O Carlos Eduardo aqui, ele perguntou se o Copilot consegue buscar informações em conversas antigas. Sim, né, como o Gesser disse ali, ele consegue, né, ajudar bastante nisso, né? Mas é sempre respeitando ali as permissões dos usuários, né? Ou seja, ele vai ali acessar, né, algo que a pessoa não teria um acesso normalmente, né? Dentro ali do que o usuário pode ver, né? O Copilot ele pode ajudar ali a localizar informações em chats, reuniões, chamadas e e-mails, né? E o que facilita muito, né, quando a gente precisa Uhum, recuperar algum histórico, né? sim, Então, sim. ele pode nos ajudar sim, mas sempre mantendo a segurança de todas as informações. Excelente. Sempre tem, é bom sempre frisar essa questão da permissão, né? Então, tudo que eu posso acessar, né, o Copilot vai conseguir acessar também. Exatamente. Excelente. Vamos lá. Tá, tá. Aqui uma pergunta também que é de utilidade para todos aqui. A Maria Fernanda perguntou, tá, ela já teve algumas experiências ruins com outras IAs, onde as respostas não eram corretas ou não eram completas. E em muitos casos eram respostas inventadas. Bem comum, né, quando a gente vê as IAs gratuitas. Ela pergunta se o Copilot mostra de onde tirou as informações da resposta. Sim, Maria, né? Esse é um cuidado muito importante ali, né, quando a gente fala de IA, né, no ambiente corporativo, né? Uma das vantagens do Copilot ali é justamente permitir ali, né, que você veja as fontes ali e as citações, né, que foram usadas nas respostas. Então você não precisa ali simplesmente confiar cegamente, né, no que foi gerado, né? Mas você pode sim Uhum, validar, né, de onde veio aquela informação ali, né, antes de usar em uma decisão, em um e-mail ou em uma reunião. ótimo. É, Pedro Henrique perguntou se aquele recurso de resumo de reuniões funciona mesmo se ele entrar atrasado nessa reunião. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque hoje em dia a gente entra e sai de reunião, às vezes uma atrás da outra, né? E às vezes uma pode se estender, outra não, né? Sim, Então ele funciona assim, né? Esse é um cenário bem interessante, né? Porque se você entrar atrasado ali, o Copilot ele pode ajudar a resumir o que foi discutido, né, até aquele momento, né? Usando o chat e a transcrição da reunião. Então ali, em vez de interromper, né, todo mundo perguntando, o que que eu perdi? Você pode ali, né, só se atualizar, né, de forma mais rápida e discreta. é muito legal esse recurso mesmo. Vamos lá.
Marilisa está perguntando se o Teams ele grava e transcreve todas as reuniões de forma automática. Então, isso depende muito, tá? Porque o Teams ele tem sim os recursos ali de gravação e transcrição, mas isso não significa que tudo será gravado automaticamente, nem em qualquer cenário, né? Isso vai depender ali das configurações da empresa, né? E das políticas ali que foram definidas pela TI. Também das permissões dos usuários e o licenciamento que está disponível. Então, esse é um recurso, né, que Uhum, precisa estar bem ali configurado dentro da governança da organização. isso mesmo. Se for permitido pela empresa, é possível, né? Isso aí. Isso. Isso aqui é de um recurso que você comentou ali, hein, Gal? A Beatriz Helena, ela perguntou se a interpretação em tempo real já funciona no português do Brasil. Sim, Beatriz, a interpretação ali em tempo real, ela já contempla, né, o português do Brasil, né? E isso é bem interessante para as empresas, né, que têm times globais, né, ou reuniões com pessoas de outros países, porque ajuda ali a cada participante, né, a falar e acompanhar a reunião no idioma que é mais confortável para ela, né? Excelente. Ó, aqui a próxima é a maior dúvida aqui que eu vejo no dia a dia, né, em relação a licenciamento, né? O tipo de produto, né? Então, tô vendo Uhum. que o Rafael Augusto, ele perguntou se o Teams Premium é a mesma coisa que Microsoft 365 Copilot. Essa é uma dúvida bem constante que a gente vê, né, no nosso dia a dia, né? Mas não, Rafael, eles são coisas diferentes, tá? Embora eles possam se complementar, né? O Teams Premium ele adiciona recursos avançados ali para reuniões, webinars e proteção, né? Com Uhum, a tradução de resumo inteligente também. E já o Microsoft 365 Copilot, ele é a licença voltada para os recursos de IA, né, generativa do Copilot. Então, dependendo do que a empresa quer usar ali, pode ser necessário avaliar uma licença ou outra ali, ou uma combinação das duas, né? Então, ele tem uhum. essa diferença entre essas duas licenças. Isso aí. Então, Rafael, se tiveres mais dúvida, né, a respeito do licenciamento, pode entrar em contato conosco aqui, pedir para falar comigo aqui com o Engo, a gente vai te ajudar aqui a decifrar esse licenciamento. Exatamente. Vamos lá. Ó, falando em licenciamento, ó, a Camila Vitória perguntou se para usar o Copilot no Teams, basta ter o Microsoft Teams instalado. Então, Camila, não, né, para o Teams ali, ter o Teams é só uma base, né, mas para utilizar esse recurso do Copilot, normalmente ali, é necessário ter um licenciamento específico do Microsoft 365 Copilot, Uhum, além, né, das licenças adequadas do Microsoft 365 ali e do Teams. Então, por isso, né, é importante ele fazer uma revisão ali do ambiente antes, né, ali, para entender, né, o que a empresa já possui e o que precisa contratar. show. Vamos lá. Tem mais umas duas perguntas aqui. O Gustavo Henrique está perguntando, né? Por onde uma empresa ela deve começar, né? Então, assim, a gente falou aqui de várias licenças, né? Falamos do Aham. Copilot, falamos Premium, né? Mas onde ela deve começar, né, para modernizar o Teams? Então, Gustavo, o melhor caminho ali é começar com o diagnóstico, né? Antes de sair ativando recursos ali, né? É importante entender ali como a empresa ela usa o Teams hoje e quais as licenças que já possui, né? Uhum, Então, entender ali quais são as principais dores, né, de comunicação, como as reuniões acontecem e quais os cuidados de segurança são necessários, né, para ter essa maturidade dos usuários. E daí, a partir disso, né, dá para priorizar ali o que traz mais resultados com menor complexibilidade ali. legal. Gustavo, esse diagnóstico aqui, né, que o Ian comentou, é um diagnóstico que nós fazemos de forma gratuita, tá? Então, se você precisar, né, que façamos diagnóstico, né, hoje das tuas licenças atuais, né, de como tá aí, né, a tua jornada, né, no Teams ou na solução do Microsoft 365 por completo, a gente te ajuda, tá? Então, é só entrar em contato com a gente, para pedir para marcar um call, né, para falar sobre esse diagnóstico, tá? Não tem custo nenhum.
Vamos lá. Mais uma aqui ainda, para a gente fechar. Vamos lá. Uhum. Hum, Aqui também cabe um diagnóstico aqui, ó. A Fernanda Cristina perguntou, a empresa dela já tem o Microsoft 365, queria saber como identificar se já possui direito a algum desses recursos que foram mencionados no webinar. Assim como a pergunta do Gustavo, né? Essa pergunta da Fernanda é uma boa pergunta, né? E o ideal ali é revisar o licenciamento atual, né? E comparar ali com os recursos, né, que a empresa quer usar, né? Como o Teams Premium, o Copilot, a telefonia ou as salas do Teams, né? Muitas vezes a empresa ela já tem ali, né, alguns recursos disponíveis e não utiliza, né? Ou então precisa de uma licença adicional para habilitar determinada funcionalidade, né? Então esse tipo de análise, né, ajuda a evitar, né, a compra desnecessária e também evita deixar licenças ali subutilizadas, né, que ficam paradas lá e ninguém usa. Verdade, excelente. Então, pessoal, estamos terminando aqui o nosso webinar. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Conforme comentamos aqui, né, durante o webinar, caso tenha ficado alguma dúvida, envie um e-mail para a gente, nos busque aqui nas redes sociais, né, caso queira fazer o diagnóstico, né, de licenciamento Microsoft, né, o diagnóstico gratuito que eu comentei, fique à vontade para nos contatar. Então, muito obrigado a todos, pessoal. Até mais.